Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem e eu também estou bem. Então, hoje nós vamos estudar em ciência sistema digestório. Mas vamos dar continuidade à construção do nosso hábito. Vamos nos colocar no lugar silencioso e confortável com o nosso módulo à mão, que hoje nós vamos poder utilizar o módulo na página 205, a partir da página 205. Se necessário for, vou pedir para sublinhar, para escrever, para fundamentar ainda mais a nossa videoaula, ok, turma? Então vamos lá. Nós vamos estudar sobre o sistema digestório, mas antes vamos recapitular o que nós vimos na aula passada, que foi sobre a alimentação. Nós vimos como os alimentos, eles nos fornecem energia, quais eram ou quais são os nutrientes fornecidos pelos alimentos e como esses nutrientes, eles funcionam no nosso sistema digestório. Ok, meus queridos? Então, vamos dar início à nossa videoaula. Vamos partir para a nossa leitura. Então, vamos lá. Para que o nosso corpo possa absorver os nutrientes presentes nos alimentos, é necessário que eles sejam quebrados em pequenos pedaços e transformados em substâncias simples. Tudo isso ocorre em um processo chamado digestão. Ou seja, ao nos alimentarmos no café da manhã, almoço, lanche, janta, todos os alimentos que consumimos, ele passa por um processo chamado digestão. É justamente no processo de digestão que os alimentos, como vocês leram, são quebrados e aí lá no nosso organismo, cada um daqueles alimentos vão fornecer os nutrientes que nos são necessários para viver, ok? A digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes são realizadas pelo sistema digestório. A partir dessas páginas, você irá conhecer alguns órgãos e estruturas que fazem parte desse sistema e o caminho dos alimentos em nosso organismo. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos iniciar. Olha só essas imagens. Nós vemos a boca primeiramente, não é? A digestão se inicia na boca, onde o alimento é triturado, cortado e rasgado pelos dentes durante a mastigação. Com auxílio da língua, o alimento mastigado é misturado à saliva, que tem substâncias que ajudam na digestão. Nessa etapa, o alimento se transforma em uma mistura úmida e mole chamada bolo alimentar. E olha só, vamos observar essas imagens com bastante atenção. Vimos que a digestão se inicia na boca. E olha só, a boca, olha só, os órgãos, as estruturas que compõem boca, dente e língua. Ao engolirmos o alimento, ele é rasgado, ele é mastigado para que o processo de digestão se inicie. Como vimos, se inicia na boca. Então vamos lá, continuando. E olha só, aí vemos outra estrutura que também forma o aparelho digestivo: faringe, esôfago, estômago. E vamos ver o que acontece dentro dessas estruturas. Com auxílio da língua, o bolo alimentar é direcionado para a faringe, passa pelo esôfago e chega ao estômago. No estômago, o bolo alimentar é misturado ao suco gástrico, que junto aos movimentos desses organismos contribui para a digestão. Nessa etapa, o bolo alimentar passa a se chamar quimo. Do estômago, o quimo é direcionado para o intestino, onde ocorre a adição de outras substâncias que auxiliam na digestão. Além disso, é no intestino delgado que ocorre a maior parte da absorção de água e de nutrientes. Os nutrientes, por sua vez, são absorvidos, passam pelo sangue que se distribui para as demais partes do corpo. O que não foi absorvido e digerido é direcionado para o intestino grosso, onde ocorre a absorção de alguns nutrientes, de água e de sais minerais. Nessa etapa, o quimo fica mais sólido, formando as fezes. As fezes são direcionadas pelo corpo, as fezes são eliminadas do corpo pelo ânus. Então, vamos lá, continuando. Vamos ver
como acontece, olha só como é importante sabermos sobre a nossa dentição. A dentição do ser humano ela é diferente da dentição de outros animais. Vamos conhecer? A troca de dentes ocorre naturalmente nos seres humanos em determinada fase da vida. Todos nós já passamos pela queda dos dentes, ou melhor, pela substituição dos dentes. Isso ocorre porque os seres humanos apresentam dois tipos de dentição. A primeira dentição inclui 20 dentes que, geralmente, começam a surgir aos 6 meses de idade. Esses dentes são chamados densículos, ou leite, ou dente de leite. Entre os 6 e 12 anos de idade, os dentes de leite são trocados pelos dentes permanentes. Essa dentição é composta por 32 dentes e não é substituída. O ser humano se alimenta de diversos tipos de alimento, tanto de origem animal quanto vegetal. Por isso, os dentes apresentam diferentes formatos. Vamos observar? Nesse momento, a nossa leitura ela precisa estar atenta a todas as figuras, a todas as imagens que o nosso módulo nos oferece, para compreendermos como tudo isso funciona. Quando nós colocamos o alimento na boca, como vamos perceber como ele é mastigado e como os dentes têm essa função de rasgar, de morder esses alimentos, ok, meus queridos? E aí nós vemos a dentição permanente e a dentição que é provisória, ou seja, os dentes de leite e os dentes permanentes. Vamos lá, vamos continuar. Aí nós vemos uma atividade. Essa atividade nós vamos fazer ela com base dentro da leitura do nosso módulo. E é importante que a gente volte às páginas iniciais para que a gente possa responder. Mas vamos continuar, tá certo? Então vamos lá? E aí temos um resumo da aula de hoje. Como é o nosso aparelho digestório, ele funciona e quais são as suas estruturas. Então vamos lá. Vimos que começa na boca, qual é a função da boca? O local onde o alimento é mastigado pelos dentes e umedecido pela saliva. Nós temos a faringe, o esôfago e o intestino delgado, principal local de absorção de água e de nutrientes. E o estômago, local onde continua a digestão do alimento. Nesse órgão, ela ocorre por uma ação do suco gástrico e dos movimentos do órgão. Intestino grosso, local de absorção de alguns nutrientes e da formação das fezes. Então, vamos lá. Os alimentos são formados por diferentes nutrientes que podem ser considerados construtores, energéticos ou reguladores. O sanduíche, por exemplo, que o Maurício está apresentando, apresenta todos esses tipos de nutrientes. Então, vamos só recapitulando a nossa aula. Nós vamos ver que o aparelho digestório tem uma estrutura que dá a ele condição de funcionamento, mas é necessário, primeiramente, que nós, lá na outra aula, nós vimos quais são os alimentos que nos são mais necessários. Cada alimento que consumimos, eles têm as suas fontes de nutrientes, os sais minerais, as vitaminas, os carboidratos. Vimos também como nós devemos nos alimentar para que o nosso sistema digestório possa fazer todo esse trabalho. E agora nós acabamos de estudar e ver como esse sistema digestório funciona e quais são as suas estruturas. Ok, turma? E é importante que vocês possam fazer a leitura desse texto, que está lá proposta a partir da página 205, e fazer as atividades. E é muito interessante que a gente possa fazer as nossas atividades sempre buscando a leitura do módulo, ok, turma? Então, essa foi a nossa aula de ciência, espero que vocês tenham gostado. E tem uma dica, sempre que tiver dúvidas sobre o conteúdo, vai lá no grupo de WhatsApp e fala com a tia, ok? Então, recapitulando, vimos a alimentação humana e nós começamos a estudar quais são os sistemas do nosso corpo. Primeiramente, estamos estudando os sistemas que estão diretamente ligados à alimentação humana, ok? Meus queridos, então tenhamos todos um ótimo dia, que possamos fazer as atividades que nos são propostas no nosso roteiro e fazê-las com alegria, ok, meus queridos? Então, até próximas e beijo!